Bom, então, boa noite a todos, obrigado por terem vindo. O meu nome é Pedro Hermes Duarte, é assim que eu fiquei batizado com o primeiro livro, porque parece que há aí vários Pedros Duarte na net, e portanto eu tive que me distinguir através do web e acho que está a resultar. Portanto, se procurarem no Google por Pedro Hermes Duarte ou o Segredo dos Açores, vão encontrar já muitas muitos vídeos. O Segredo dos Açores começou por ser um trabalho inicialmente que eu fiz para uma revista alemã, que é esta, Sagen After Titan, que é uma revista que fala de muitos temas da história e arqueologia. Mas antes disso começou por uma busca que eu estava a fazer na internet sobre pirâmides, e um belo dia encontro pirâmides nos Açores. Quem conhece pirâmides nos Açores? Eu tinha vivido nos Açores em 97 e eu não sabia nada disso. E então fui investigar. Havia pouca informação na altura, mas eu lá consegui começar a encontrar pessoas que estavam a investigar na Ilha de Estado e pus-me em contato com elas nas redes sociais, encontrei alguma informação interessante e a partir daí desenvolvi um texto que resultou depois em 3 páginas sobre as pirâmides de degraus que existem no Atlântico e no Mediterrâneo e também nas Ilhas Maurícias, que são todas muito semelhantes. Portanto, o texto tem alemão, com algumas fotografias alusivas. O texto é muito mais completo, eles só conseguiram publicar 3 páginas. Eu tinha mapas, inclusivamente, que explicavam a relação destas pirâmides todas. Fiz aquele texto, foi publicado numa revista alemã, e entretanto tive o feedback dos editores. Portanto, os editores, o principal editor dessa revista é o Erik van Daniken, que é um investigador que faz muitos programas para o canal História, e ele ficou muito interessado pelo tema. Ficou tão interessado que em 2020, talvez foi publicado em 2018, em 2020 resolveu vir a Lisboa fazer uma apresentação antes da pandemia, antes de entrar no lockdown, portanto foi em fevereiro, fez uma apresentação no Cinema São Jorge com os temas dele, onde incluiu também um pouco da história das pirâmides dos Açores e de outras pirâmides do Mediterrâneo. Portanto, foi aí que eu o conheci pessoalmente. Conheci também o assistente dele, que é o nome de Sousa, que a partir de depois estabelecemos um contacto e, através de um indivíduo que é o Ivan Nunes, que fez toda a produção de imagem do evento, começámos a ter conversas, juntamente com o Ramon, e ele incentivou-me a escrever um livro e disse: porque não, o texto está muito bem feito, aborda também temas muito interessantes e são novos, e isso era interessante fazermos um livro, explicar isso mais detalhadamente. Bom, eu comecei a ter material nessa altura e comecei a perceber que realmente isto é um tema muito vasto e demasiado vasto e com pouca investigação arqueológica, porque ninguém conseguiu praticamente fazer a investigação arqueológica nos Açores, exceto um arqueólogo que eu falei. E portanto eu comecei a perceber que, por um lado, havia informação, mas por outro, havia pouca informação científica. Portanto, para escrever um livro científico é complicado. E nesse sentido, comecei a pensar numa estratégia. Portanto, se calhar um romance é uma forma interessante de apresentar este tema e tentar, desse romance, demonstrar a investigação toda que eu fiz durante 3 anos, explicá-lo de uma forma interessante e ao mesmo tempo criar uma história ficcionada que explicar o romance histórico. Bom, a questão das pirâmides de graus dos Açores, que se chamam Maroços, não sei se já ouviram falar. Maroços. Em açoriano é Maroços. Os Maroços são estruturas piramidais. Algumas delas realmente são bastante piramidais, retangulares ou mais alongadas, mas são mais piramidais. Outras são menos piramidais, são mais orgânicas.
E, portanto, o arqueólogo que foi investigar, que foi o arqueólogo Ribeiro, em 2012 fez uma escavação por debaixo de uma dessas estruturas piramidais, que foi a única onde até agora encontraram um túnel com características de um tolo grego nicénico, com tanto a parte superior triangular, exatamente com o mesmo ângulo dos túmulos nicénicos, com um corredor e com cerca de 8 metros, e depois no final uma zona mais alargada e um pouco mais alta, onde seria então a zona do enterramento ou do culto. Muitas vezes até era feita a cerimónia ali, ou eram cremados ali os corpos, ou então eles eram retirados para outro sítio, mas pelo menos aquilo era podia ser o sítio do culto. Só encontrou uma galeria dessas. E portanto nessa galeria fez uma escavação em 2012 até com o apoio da freguesia da Madalena, na Ilha de Pico. Fez um trabalho excelente, está disponível na net com o levantamento arqueológico que ele fez na altura. Identificou cerca de 150 estruturas deste tipo, se bem que dessas 150 podemos catalogar em 6 ou 7 grupos, sendo aquelas que são mais piramidais, cerca de 20 e tal, depois umas menos piramidais, mas também de grande dimensão, de cerca de 40 e tal, os subgrupos vão-se dividindo até chegar a umas que são praticamente só um quarto de pedras, não são propriamente pirâmides iguais. O curioso desta história, e porque é que surgiu o segredo do romance, é que estas pirâmides dos Açores são extremamente parecidas, em alguns casos quase iguais, às que existem nas Ilhas Canárias e que já estão identificadas, inclusivamente já um estudo, um livro muito interessante que eu também comprei para investigar e ler um livro de uma ponta alta, e muita informação de um indivíduo que está nas Ilhas Canárias, que é um investigador também, e que fez um levantamento muito exaustivo e muito interessante com uma parte histórica, onde ele chegou à conclusão que estas pirâmides eram usadas pelos guanches, portanto os aborígenes canários, antes dos espanhóis lá chegarem em 1400. E a forma como eles as usavam está descrita em relatórios e portanto, textos que eram enviados ao rei por cronistas espanhóis, portanto, pessoas idóneas que são conhecidas historicamente, a partir do ano 1400 e tal, iam descrevendo, como fizeram os espanhóis na América, iam descrevendo a vida dos nativos. E, com muito detalhe, inclusive fizeram uma descrição sobre a forma como eles viviam essas pirâmides, as Ilhas Canárias, que eram como se fossem pequenos edifícios rituais, onde eles se encontravam ao longo de certas alturas do ano, vestidos, e ali faziam festas e jogos, e dançavam, e lutavam, faziam também rezas. Normalmente tinha a ver sempre com os solstícios e com os equinócios, porque esses eram os pontos de viragem da agricultura, em que entravam na época seca, na época úmida, e portanto havia um grande controle da agricultura. Porquê? Porque os guanches já eram, quando eles chegaram aos espanhóis, já tinham uma população bastante grande. Na Gran Canária, no Tenerife, já havia cerca de 40 mil aborígenes em cada ilha. O que é muito para quem vive só praticamente da recoleção, pouca agricultura, pesca, e, portanto exige um certo trabalho de equipa, ainda para mais, porque esses aborígenes guanches estavam divididos em reinos. Portanto, a ilha de Tenerife tinha cerca de 6 reinos, a Gran Canária também mais ou menos, e as outras com menos, mas portanto cada reino era estanque. Eles não tinham o seu reino, respeitavam as suas áreas, às vezes casavam as filhas de uns com reis com os outros, mas havia um respeito enorme pelos limites do portanto, isso leva a crer que estes historiadores espanhóis, se fizeram essa descrição dessas pirâmides, e elas são iguais às do Pico, então tem que haver aqui uma história de ligação. Ora, nos Açores, as pessoas dizem que não, que foram os açorianos, os portugueses, portanto, que as construíram, mas ninguém sabe dizer em que geração. Porque, na realidade,
se os espanhóis, quando chegaram no 1400 aos Canários, já lá estavam pirâmides semelhantes a estas, provavelmente seria difícil identificar uma geração, não seriam portugueses à partida. Mas o que é certo é que os açorianos dizem que foram os açorianos a construir os barões. Eu acho que muitas vezes os açorianos também dizem isso, identificam os marões com os barões que hoje em dia vemos nas vinhas, que são, eles têm os telhas retangulares e no meio vão tirando as pedras para o meio e fazendo uns retângulos baixos que não fazem grande sombra ao terreno e ali ficam aqueles retângulos que podem ter 3 metros por 2 ou 12 metros, ficam ali as pedras vulcânicas do solo. E portanto criou-se o mito de que os marões, esses aquelas são os primeiros, eram criadas para limpar o solo das pedras vulcânicas, porque realmente há muita pedra vulcânica no solo, ainda hoje quando lá vamos, eu andei por lá a fotografar umas pirâmides e andava pelos solos e via os chamados biscoitos misturados na terra em grande quantidade. Portanto, se o objetivo é tirar as pedras do solo para colocar ali naquelas pirâmides, então a minha pergunta começa logo. Então, por que nós tiraram todos? Porque, obviamente, a partir do motivo não poderia ser esse. Ora, curiosamente, nas Canárias existe também este mito, que as pirâmides também foram construídas pelos espanhóis e também era para a limpeza dos solos, curiosamente. Mas isto, por um lado, acaba por ser interessante, vem justificar que quer o que aconteceu nas Canárias, quer o que aconteceu nos Açores, parece que é semelhante, um fenómeno semelhante. Seja lá qual seja, aconteceu provavelmente na mesma época nos dois arquipélagos. Não é por acaso que os Açores e as Canárias estão na mesma região geográfica, que é a Macaronésia, que inclui também a Madeira e o Cabo Verde. Porque tem ambos, à exceção de Cabo Verde também tem, Floresta Olar e Silva, embora em menor quantidade, mas Canárias, Madeira e Açores estão todas dentro desse grupo geográfico que inclui também a Floresta Olar e Silva. Portanto, aqui estava ali quem construiu os Mouros. E é isso que o Truman Fund, portanto, o protagonista da história, que é um arqueólogo inglês do século XXI, vai tentar descobrir quem foi realmente o povo que poderá ter construído as pirâmides dos Açores e vai ajudar o seu amigo Tiago Rodrigues, que é um geólogo do Faial, a tentar decifrar o que cada um sabe. O Truman Fund, um arqueólogo experiente, e o Tiago Rodrigues, um geólogo também experiente do campo, no sentido em que anda sempre pelos Açores à procura de novos vestígios. Ora, nos Açores existem imensos vestígios, depois vamos ver as imagens, Pedro, que vão, pelo menos pela última datação que se encontrou, tem 4.300 anos, numa zona na Ilha Terceira, no centro, virado para sul, onde existem alguns dólmenes. Ora, houve várias pessoas que pediram ao Departamento da Cultura para poderem fazer sondagens dentro desses dólmenes, para fazerem pequenas escavações à volta, e não foram autorizados. E o parecer que saiu foi um parecer unânime de 13 pessoas das universidades, até que algumas que eram nos continentes, e sem sequer irem ao local, eles eram receber as fotografias que foram enviadas, disseram que se tratava de um local de pedras, provavelmente alguma erupção vulcânica, e que não havia ali antas nenhumas. Eu estive lá no terreno e posso garantir que são antas bastante antigas, à semelhança das que existem no Alentejo, pela Península Ibérica toda e em França. Portanto, o sistema construtivo é muito semelhante. Existe uma que é muito conhecida, na Ilha Terceira, que eles chamam a Garota do Medo, que para mim é um dos melhores exemplos que nós podemos encontrar em construções de antas, que é a maior de todas, tem uma forma de ovo e realmente é impressionante. Dizem que aquilo é resultante de um carro de pedras, chega a ser chocado por professores universitários que se reuniram para que
para terem unanimidade a negarem aquilo que é uma evidência histórica. Por outro lado, há ainda a terceira, a convite dos investigadores, ainda a terceira questão que estão a descobrir a verdade. Foram convidados já dezenas, se não quase algumas centenas, de investigadores, muitos deles ingleses, que vão lá e ficam perplexos. Dizem como é que é possível dizerem que isto é resultado de um caos de guerras. Isto realmente são vestígios antigos. Inclusive existe arte rupestre, existem representações que são gravuras, que não se percebe bem que são letras. As Canárias estão a 100 km da costa marroquina, ainda se consegue compreender porque nas Canárias, portanto, há 8 mil anos atrás, quando a água que existia naqueles grandes um grande mar interior no Saara, havia portanto, várias zonas de lagoas e mares, e houve um terremoto gigantesco, um grande cataclismo, ninguém sabe qual ainda, não está bem identificado se pelos geólogos, e houve fissuração no nível do Sol e a água infiltrou-se toda e desapareceu, praticamente. Portanto, esses povos que viviam à volta desses grandes mares, numa zona que era, eu tinha aqui um mapa para mostrar, que era a África Verde há 9.000 e 8.000 anos atrás, esses povos viviam espalhados ali pela zona meridional norte da África, portanto, uma faixa muito verde, que tinha muitas zonas de água, e quando essa água desapareceu, eles tiveram que ir para desfiladeiros, como ainda hoje nós, quando vamos a um palco, encontramos aqueles desfiladeiros com um riozito a passar lá embaixo, e onde eles muitas vezes vão ali tomar banho, até são as praias deles, os marroquinos. Portanto, esses povos, no caso das Canárias, é fácil perceber que esses povos, quando tiveram que migrar, portanto, porque perderam os seus territórios nessa zona, uns foram para o Egito, já está provado, e outros foram para as Canárias, que eram um clima mais fresco e tinha um clima, mais sabia, tinha água, tinha alguns rios, e portanto foi possível viver e instalar-se lá. Inclusive, hoje em dia já está identificado nas Canárias, os estudos arqueológicos estão extremamente bem feitos e já estão muito avançados. Não só investigaram as múmias todas, tem a investigação toda, craniforme de todos os corpos que encontraram nas Canárias, que são às centenas, muitas centenas, estão espalhados por vários museus dos Canários. E houve inclusive um indivíduo que foi um antropólogo do século XIX, o René Vergnon, que foi às Canárias, quando ainda era jovem e acabava o curso, e ficou estupefacto com os crânios que ele lá encontrou, porque, na opinião dele, pareciam ser crânios diferentes, mas de uma versão parecida com os Cro-Magnons que eu tinha encontrado em França. E então começou a investigar como é que existem Cro-Magnons nas Canárias. Eu tinha aqui uma fotografia, vamos mostrar que é uma fotografia tirada no século XIX. Os guanches, ainda de descendência direta guanches, têm umas feições em que a parte de cima do crânio é muito saliente, tem quase uma amassada, e os narizes, que são os narigões, que nós vemos muitas vezes representados nos Cro-Magnons, precisamente. E a discípula desse investigador do século XIX, que era a Marcel Weisand-Suzumlansk, que era uma baronesa, uma figura que dava um filme de Hollywood, portanto, a discípula do René Vergnon, continuou o trabalho da investigação e chegou à conclusão, foi, inclusive, ao Egito, chegou à conclusão realmente que os crânios que ela encontrou em Saqqara eram muito semelhantes aos que ela encontrou, tanto a falar do tipo Cro-Magnon. Não é um Cro-Magnon puro, mas é uma mistura de Cro-Magnon já com Homo sapiens, que são exatamente semelhantes àqueles que existem nos Canários. E então ela começou a investigar, ela foi fascinada com isto, começou a investigar e chegou à conclusão que realmente já o Heródoto falava na terceira rota da África, que é um caminho paralelo que hoje em dia os berberes ainda fazem, porque é o caminho do deserto. E nesse caminho do deserto que ela fez questão de fazer, ela chegou inclusive a ir viver para a Argélia. Descobri isso há pouco tempo que encontrei armados geológicos do senhor, que
porque a informação sobre a vida dela é muito escassa. E ela foi viver na Argélia e percorreu toda a África. Ela ficou fascinada e encontrou homens em África. Ela chama-lhe a cultura gaélica porque esses homens são muito parecidos com os que existem efetivamente na Escócia. Porque são um tipo de homens muito específico, com umas idades laterais mais baixas, mais bicudas e umas grandes lajes de pele horizontal por cima. E foi exatamente esse tipo que ela encontrou em muitos países do Norte de África. Não junto ao Mediterrâneo, mas um pouco mais para dentro. Portanto, nessa tal terceira rota. Essa terceira rota encontrou figuras rupestres, pinturas, etc. Uma rota muito rica, porque pertencia à tal África Verde, há 8.000, 7.000 anos atrás. Portanto, essa infiltração de água começou a dar 6.000 anos atrás, que curiosamente era quando foi quando nós encontramos essa época, encontramos vestígios na Península Ibérica e também na Inglaterra, nesse mesmo período, sobretudo quando eu estou a falar de Nápoles. Portanto, esta história está toda ligada. E por muito que digam que aquilo que nós temos nos Açores não são árvores e que aqueles vestígios não são pré-portugueses, eles são. E o que existe é uma grande unidade geográfica entre África, América, Inglaterra, portanto ali no Mediterrâneo, e existe uma grande unidade geográfica à volta precisamente dos Açores, portanto todo o Atlântico Norte. Havia viagens com certeza, porque esta mesma investigadora, Marcel, tal discípula do René Vernon, investigou bastante e chegou à conclusão que havia um culto dos homens, que eles chamam dos homens vermelhos, em que eles, para certos rituais, cingiam o corpo de vermelho. Esses cultos vêm desde os egípcios, muitos povos do Norte de África, e acontece exatamente o mesmo na América, sobretudo na América do Sul e Mesoamérica. Porque ela, enquanto antropóloga e investigadora, historiadora, ela conclui, tem um livro que se chama Les Hommes Rouges, que eu por acaso consegui arranjar na alfarrabista, que é um livro fantástico. Tem outro, que eu também queria mostrar aqui, que é um livro sobre as origens atlânticas dos egípcios. Portanto, a teoria dela é que eles realmente tinham viajado de Ocidente para o Egito, portanto, de Marrocos para o Egito, por essa tal terceira rota que os gregos antigos falavam, que ouviam falar, que era uma rota já ancestral. E o que é certo é que depois, atualmente, já se conseguiu provar que quando se deu esse tal cataclismo de água desaparecer da África, eles tanto viajavam para o Egito como para as Canárias. Não era tanta a teoria dela, que ela não conseguiu provar na altura, mas hoje em dia já se conseguiu provar que realmente eles dividiram-se e que provavelmente faziam depois o percurso de um lado para o outro. Portanto, havia essa rota do deserto. Isto para dizer que realmente estes povos antigos nas Canárias estão muito bem estudados. Estas pirâmides estão muito bem estudadas. Apesar que as pirâmides das Canárias não são os vestígios mais bem estudados, os melhores estudados, mas a nós damos pistas para os Açores, porque se as pirâmides são iguais, esses graus, então tem que haver aqui uma relação e essa relação tem que ser descoberta. É isso que o Truman Salman se propõe a fazer. É um livro de 620 páginas, onde efetivamente quem ler o livro vai perceber que realmente há uma investigação muito grande feita. Foram 3 anos só focar desde agora. Os próximos livros que eu estou a escrever no segundo já não vão ter uma investigação tão profunda, porque esta investigação deste primeiro era uma coisa que já vinha de trás e eu estava mesmo muito interessado em escrever o livro e ao mesmo tempo estar a investigar. Só que a investigação, depois problemas também com a pandemia, enfim, outros problemas com algumas pessoas sérias da minha família, cuidados, que atingiram aquela idade, já dos problemas, e portanto isso fez-me atrasar um bocado e a investigação com o sistema. Então, aqui a grande questão de fundo é nós temos pirâmides em todo o mundo. E realmente existem aqui parecenças muito engraçadas. Portanto, este projeto do Agora 5
em que eles vão viajar agora de não sei de Cascais, porque eu consegui convencê-lo por lá nos Açores, vai ser giro e vocês saírem de Cascais, porque ele ia sair das Canárias. E então vão fazer Cascais, Canárias, Tulum, no México, com esses barcos com tecnologia de palha, basicamente, junco. E vão provar que era possível há 5 mil, 6 mil anos atrás, fazer viagens não regulares, mas viagens esporádicas, onde se iam buscar produtos e faziam ligação com esses povos antigos. Existe um facto muito curioso que o Thor Heyerdahl, já nos anos 50, tinha, é que no lago Titicaca, no Peru, um lago que fica numa altura muito elevada, existem barcos de palha exatamente iguais aos que eram feitos no Norte África, do Egito, do Marrocos e da Suméria. Portanto, alguém nos levou para lá e não terá sido em épocas recentes, porque a tecnologia que eles usam é a tecnologia antiga. Hoje em dia, no lago Titicaca, eles até fazem as viagens de turismo, não há passear os turistas nesses barcos. Realmente é uma experiência engraçada. Agora, atravessar o Atlântico num barco desses já não é uma experiência tão engraçada. E eu tinha aqui um vídeo para vos mostrar, uma situação do Dominic Gorlitz, em mar alto no Atlântico, aquilo é bancado. ¿Fue Cristóbal Colón el primero en descubrir América? ¿O ya existía el comercio a través de los mares y océanos en la antigüedad? El científico Dr. Dominic Gorlitz y su equipo están seguros. La navegación entre continentes ya era posible hace más de 6.000 años. Siguiendo los pasos del gran investigador experimental noruego, Thor Heyerdahl, Dominic Gorlitz también encuentra pruebas de la existencia de barcos en las pinturas rupestres prehistóricas y pistas de las rutas comerciales prehistóricas en las constelaciones. Pero Gorlitz va mucho más allá de Heyerdahl. En las primeras representaciones, Gorlitz descubrió que incluso los marinos prehistóricos podían navegar activamente contra el viento con la ayuda de orzas laterales. Así, la humanidad primitiva pudo navegar de un lado a otro de los continentes. Auch wenn es schwierig ist zu handeln, aber wir haben das Boot 100% unter Kontrolle. ¿De dónde proceden los restos de tabaco de la momia de Ramsés II? ¿Hubo comercio con Sudamérica? ¿Qué sugieren los misteriosos hallazgos de plantas cultivadas en Estados Unidos, en Chipre, Israel o Marruecos? Con la expedición Abora 5, Dominic Gorlitz quiere demostrar la viabilidad de posibles actividades comerciales. A lo largo de la corriente ecuatorial y con un rumbo exactamente fijado, la nueva expedición viajará específicamente a varios puertos comerciales. Hay pruebas de que el Atlántico era una autopista para los comerciantes en ambas direcciones, mucho antes de que Cristóbal Colón navegara. Gorlitz está convencido de que los antiguos egipcios importaban productos botánicos americanos a través de intermediarios, desde el norte de África o la península ibérica hasta el Valle del Nilo, pasando por el mar Mediterráneo. Tras 4 exitosas expediciones, Dominic Gorlitz se hace de nuevo a la mar con una tripulación de expertos prácticos, con un barco construido solo con cañas, cuerdas y madera. 3 meses, 8.000 kilómetros, a lo largo de las antiguas rutas comerciales a través del vasto océano Atlántico. Desde Portugal, vía Marruecos, la tripulación partió hacia su primer destino, las Islas Canarias, una zona conocida por sus fuertes vientos y sus bruscos cambios de tiempo. We cannot save this broken boom. It's impossible. Hey! Ruderbruch, Heck kaputt. Genau das, was Heyerdahl auch passiert. Aufgetrennte Spirallaschen von Bootsmitte zum Heck zurück. Damit sollten wir eigentlich, wenn das Manöver gelingt, das Auflösen des Bootes vom Heck her abstoppen können. Alles klar! 6 Windstärken haben uns ereilt.
etwa aus 40 Grad Nord-Nordost. Desde las Islas Canarias cruzamos el Atlántico hasta Cuba y desde allí hasta el puerto maya más importante, Tulum, en México. El jefe de la expedición lleva 3 décadas investigando los contactos transatlánticos anteriores a Cristóbal Colón. Con su tesis doctoral y sus expediciones, ha podido respaldar la tesis de que las culturas antiguas intercambiaron mercancías a través del Atlántico. Y eso en ambas direcciones. La navegación temprana allanó el camino a un mundo de comercio ilimitado. Así, hace miles de años, se produjo la chispa inicial de la globalización, que hoy ha abarcado todo el planeta. Und das ist eben genau, was kluge Leute lange vor mir, Otto von Habsburg, gesagt haben. Vergangenheit erkennen, Gegenwart bewerten und mit diesen Schlussfolgerungen in die Zukunft führen. Das ist ganz sehr, wo uns die Geschichte quasi mit der Nase drauf stupst. Erkenne dich, entdecke dich und wende das an. Das ist eigentlich die Botschaft, die uns die alten Ägypter überliefert haben. So I challenge you, just like my father. He missed with Ra 1, but succeeded with Ra 2. You almost made Abora 3 a success. With Abora 4, I guarantee you a success. Quod erum demonstrantem, was zu beweisen war. El Ábora 5, un viaje en nombre de la ciencia, la historia y la verdad. Mas é possível. E o que é certo é que existem. Há uma cidade mexicana, portanto, antiga, dos maias, que fica na Bahia, que agora se chama Golfo da América. Mas é maia, por isso é o Golfo dos Maias. E nessa cidade, que é uma cidade maia, existem edifícios feitos com tecnologia romana de tijolo. Geralmente essas cidades maias eram feitas com pedra vulcânica mais pequena, com areia amassada, etc. Mas ali naquela cidade específica existe um sinal claro que os romanos tiveram contato. E porquê? Porque as correntes do Golfo saem do Mediterrâneo, passam pelas Canárias, obrigatoriamente, para se chegar à Mesoamérica, passa-se pelos canais, apanha-se a corrente do Golfo e vai-se dar diretamente à Mesoamérica. Tanto ao Brasil, como um pouco mais acima, depende um pouco também das épocas do ano. E também existe a questão das pirâmides maias. A tipologia das pirâmides maias é uma tipologia extremamente complexa. Curiosamente, eu tinha aqui umas imagens engraçadas para vos mostrar, túneis, também com essa parte superior triangular, exatamente com a mesma inclinação que nós encontramos na Ilha do Pico, e também os tais polos gregos diferentes. Ora, como é que os maias, que eram um povo aborígene que fazia parte da recoleção, plantavam algumas coisas para ajudar a essa alimentação, o combate à recoleção, como o milho, que era a base da alimentação deles. Mas a maior parte da alimentação deles era feita com milho, batata e também coisas que eles apanhavam nas florestas, animais. E como é que aparece um ananás representado num mosaico romano, que são ananases só havia na América? Isto são aquelas pistas que nós vamos encontrando assim perdidas, portanto, ou seja, se não apareciam mais vezes é porque realmente eram viagens raras, mas aconteciam. O caso das pirâmides maias que eu estudei quando fiz o meu mestrado, é um caso muito engraçado, porque é uma arquitetura extremamente sofisticada para um povo que vivia na selva e como é que é possível que povos que andavam literalmente quase nus faziam edifícios com uma sofisticação tal a nível iconográfico, escultórico, arquitetónico. A forma como os próprios edifícios estavam
estavam articulados entre si, havia uma noção de urbanismo complexa. Os edifícios tinham hierarquias, havia edifícios que eram palácios, outros que eram só edifícios que estavam a articular praças, outros eram edifícios observatórios de estrelas, outros eram a Casa do Rei. Portanto, havia uma complexidade já urbana que nós não encontramos, a não ser na Suméria. Mesmo no Egito, nós temos arquitetura sofisticada, mas era isolada. No caso dos maias, não. Todas aquelas cidades estavam articuladas entre si. E todos os edifícios ali tinham uma função muito específica. E os túmulos dos maias são sofisticados, são tão sofisticados como os túmulos egípcios. Eram poços verticais, depois tinham galerias inferiores, portanto, estava tudo debaixo da pirâmide. E, inclusive, nos últimos anos tem-se descoberto que as pirâmides eram construídas umas em cima das outras, em consoante as gerações. Portanto, uma pirâmide morreu o pai, quando o filho morria, construíam uma pirâmide por cima da outra. E existe a pirâmide de Chula, muito conhecida, que tem cerca de 3 camadas, que é a maior pirâmide de base, digamos assim, na América do Sul. E realmente revela que aquela sofisticação não é própria de povos que têm o seu cotidiano preocupados com a caça ou com a pesca. Inclusive, os maias tinham esses problemas com a falta de água, muitas vezes quando tinham secas, por isso é que eles têm aquele sistema dos poços de água. Portanto, cada reino dos maias normalmente era definido por um grande poço de água, um grande reservatório de água. E isso é que definia os reinos dos maias. E a partir da volta daquele poço começaram-se a delimitar as fronteiras, e pronto, cada reino tinha a sua grande reserva de água, e quando se juntavam é quando havia guerras. E hoje em dia, através do LIDAR, já temos o LIDAR, portanto, a tecnologia de infrarrojos de satélite, conseguiu descobrir que toda a zona da Mesoamérica era tudo maia. Uma das aquelas florestas que nós vemos, inclusive no Brasil, há muitas zonas que têm pirâmides de cidades inteiras que não estão escavadas. Portanto, há muitas pessoas que têm muita pena que os espanhóis foram lá e destruíram muita coisa dos vestígios, mas não se preocupem com isso, porque o material está ali escondido, e dá para mangas, e vão-se descobrir realmente cidades que nunca foram escavadas, e esses vestígios vão ser fundamentais para depois ajudar a todos os outros vestígios que desapareceram nas cidades que se conhecem hoje em dia dos maias. Ora, esta é a arquitetura. Isto para dizer que a arquitetura dos maias, hoje em dia, está a ser analisada com base na arquitetura suméria. Portanto, os ziguratos sumérios da arquitetura suméria tinham inclinações específicas e sistemas de construção específicos que parece que foram misturados com a cultura maia nas proporções dos edifícios e na lógica de articulação dentro da cidade, digamos assim. Mas também existem sinais claros de que, por exemplo, no caso de Teotihuacan, a iconografia representada e o tipo de pirâmide de Teotihuacan vem mais do modelo da China antiga, aquela China que ainda está muito pouco explorada. Sabemos hoje em dia que existem algumas pirâmides em terra, até de imperadores da China antiga. E há uma parte dessa história da China que ainda está pouco investigada. O que é certo é que toda a iconografia vem da zona do Oriente e a tecnologia arquitetónica parece que vem da zona do Mediterrâneo. Portanto, deu-se ali uma fusão que faz sentido, porque aquela linha da Mesoamérica, pelas correntes do Mediterrâneo, estava mesmo feita para receber os barcos dos povos que iam ali. Mas, por outro lado, também está ligada à parte oriental. Inclusive, hoje em dia, os vestígios que existem por todo o Pacífico, se está a chegar à conclusão que os maoris já navegavam todo o Pacífico de uma ponta à outra com catamarãs, sistema daquele tipo de barcos, eles estiveram pelo Pacífico inteiro. Nova Zelândia, tudo. Zona da China, zona das Américas, por todo lado. Portanto, aquilo que era a história antiga, nós só agora começamos a ver um bocadinho. E isto para dizer que a mim não me espanta, nos Açores existem estes vestígios. Mas parece que para muitas pessoas isso é uma impossibilidade. Parece que agora o governo dos Açores está um pouco mais aberto. Eu, inclusive, entreguei um livro destes ao Presidente da Assembleia Regional, lá no Feira do Livro de Lisboa, que foi quando eu lancei o livro. E ele ouviu uma explicação e me pareceu interessado. E já me parece que pensar numa abertura maior neste momento, embora não se esteja a fazer nada. Ou seja, há arqueólogos
sobretudo aquelas ingleses, este aquele que foi lá português, que gostava de escavar esses antes da lei da terceira e não tem autorização ainda. Porque essa comissão de 2012 estabeleceu que não se pode escavar abaixo de 3 centímetros. Ou seja, não se pode fazer nada. Raspar um bocadinho, mas não se pode escavar abaixo de 3 centímetros. Quem é que saiu com essa lei? Portanto, foi a Direção Regional de Cultura dos Açores. A tal comissão que Se juntaram para dizer que não há escavações nos Açores. Assim, não é uma proibição definitiva, mas o que é certo é que havia pessoas na altura interessadas e acabou por afastar essas pessoas. Mas existe essa possibilidade, e assim, os vestígios estão lá. Existem, mais vestígios, portanto, que se chamam car routes, que é de final da Idade de Bronze ou anterior, da Idade de Bronze mesmo, que são aqueles percursos escavados na pedra que parecem feitos para carros para transporte de minérios ou qualquer coisa, que existem por todo o Mediterrâneo, em Malta, sul de França, Itália, sei lá, Grécia, por todo lado. E normalmente estão associados a eventuais zonas de mineração pesada que eram feitas na antiguidade. Eventualmente, os escravos eram postos nessas minas a trabalhar o resto da vida. E muitas dessas minas são em ilhas, precisamente porque os escravos não tinham possibilidade de fugir dessas ilhas, sem barcos, e eles eram postos lá a escavar minérios para os romanos, para os cartagineses, enfim. E, portanto, existem assim, nas ilhas do Açores existem esses vestígios também. E, curiosamente, a Ilha Terceira é uma das ilhas com mais minérios. Já estão identificados, inclusive, a obsidiana. A obsidiana, portanto, é aquele cristal de vidro que se forma quando os vulcões estão ativos, que é extremamente cortante e que os maias utilizavam como arma potente. Faziam não só facas com aquilo é extremamente cortante, hoje em dia até é utilizado nos bisturis robóticos para fazer cirurgias ou dores, por exemplo. Aquilo é extremamente cortante. E os maias faziam as suas matracas muito conhecidas, cravavam aquelas matracas, pedaços desse vidro vulcânico, e aquilo era letal. Os espanhóis têm imenso medo, quando eles sacavam a matraca, não ficavam em muito bom estado, porque aquilo é extremamente cortante. E, portanto, se existiu escavação de obsidiana nos Açores, que algumas ilhas são muito ricas em obsidiana, nós podemos estar a falar de ligações que podem estar ligadas com a América. Porque se Teotihuacan, hoje em dia, pensa-se que Teotihuacan era o grande centro, antes dos maias, o grande centro religioso, a maior cidade do México, da Antiguidade. Então, temos de estar a falar de épocas de como 3.000, 5.000, 6.000 anos, não se sabe muito bem. Hoje em dia, está-se a tentar repensar outra vez na data de fundação do Teotihuacan, porque a história que está contada até o momento parece que não bate certo. Sabe-se que Teotihuacan tinha milhares de pessoas a viverem à volta, porque era um grande núcleo de atração e tão grande que só podia ser mesmo a capital da América em tempos antigos. Inclusivamente, existem vestígios de esculturas pequeninas que foram encontradas debaixo da Pirâmide do Sol, são exatamente iguais às que estão representadas na Ilha de Páscoa, que é muito mais abaixo. E, portanto, para terem chegado àquele tipo de representações à Ilha de Páscoa, da grande cidade dos deuses, digamos assim, na América do Norte, é porque o grau de influência de Teotihuacan era vastíssimo. E, portanto, hoje estão-se a juntar, pode ser com a inteligência artificial, se consiga, inclusive, chegar a conclusões mais rápidas, porque, e acho que já se estão a fazer isso, inclusive já estão a utilizar em museus, tentar recolher imagens de todos os museus e pô-las em bases de dados para a inteligência artificial tentar melhores relações que às vezes não estão bem estudadas, porque assim, existem muitos arqueólogos e investigadores em todo o mundo, mas é muito difícil estar em todos os lados ao mesmo tempo. Portanto, só com grandes computadores e processamento é que se consegue, às vezes, começar a perceber como é que existem vestígios iguais na América, na Rússia, no Mediterrâneo, como é que é possível, porque segundo as últimas teorias, digamos assim, da investigação dos povos mais antigos,
está-se a começar a chegar à conclusão que ali naquele período final da Idade do Gelo terá havido realmente uma civilização homogénea, mais ou menos homogénea, por todo o globo, que é aquilo que nós chamamos os índios. Os índios, ou as civilizações indígenas, tinham todos uma cultura semelhante. Caçavam da mesma forma, pescavam da mesma forma. Existem às vezes pequenas variações, mas o que é certo é que é uma cultura homogénea. Agora, como é que estas pessoas que nunca se viram, em teoria, tinham uma cultura tão homogénea? Isso é possível quando se atinge um grande grau de população a nível global e realmente existem vasos comunicantes entre todas as partes. E essa cultura está lá. Os sinais estão lá. Só que durante o século XX e o século XIX estudavam-se os fenómenos isolados. Havia um arqueólogo daqui para a América, descobria lá umas pirâmides e estudava-se aquilo isoladamente. Hoje em dia já se está a começar a perceber que, se calhar, há ligações culturais por pequenos fatores que provam que estas viagens aconteceram. Por exemplo, eu encontrei um vestígio engraçado que foi as chamadas pintadas nas Canárias que os boenches usavam para carimbar o seu corpo como forma cultural. Encontrei umas pintadeiras exatamente iguais às que os maias utilizavam. É um desenho muito específico. E a técnica que eles usavam era igual. E aquele desenho é igual. Claro que existem outras diferentes. Mas pelo menos foram encontradas dois desenhos iguais. Portanto, isso prova que havia uma promiscuidade cultural, digamos assim, entre a África e as Américas. E, portanto, isto prova que nos Açores as pessoas têm que se mexer e têm que fazer aquilo que está a ser feito nas Canárias, que é fazer um trabalho de arqueologia como deve ser. Foi esse um dos grandes motivos porque eu escrevi o livro, neste caso, do Segredo dos Açores, porque é para sensibilizar as pessoas que, por mais que neguem e que as pessoas no poder neguem que aquilo não é nada, são vestígios antigos e têm que ser respeitados e, sobretudo, não serem destruídos. Já não digo investigados para já, mas pelo menos serem classificados para não serem destruídos. Inclusive, há investigadores dos Açores que estão a tentar classificá-los através da Unesco ou de outros programas mundiais de defesa do património do arqueológico, até da paisagem, no sentido, porque há realmente nos Açores, inclusivamente, nessas zonas onde encontramos esculturas antropomórficas e zoomórficas, ainda estão em paisagem, portanto, podem ser protegidas como paisagens. Mas mesmo nessas zonas já há pessoas dos proprietários que foram lá destruir. Havia, por exemplo, uma estrada antiga, fizeram uma estrada por cima. Estradas antigas que podem ser, que são claramente anteriores à presença portuguesa. Bom, mas já para não ir tão longe, quando os portugueses chegaram pela primeira vez à Ilha do Corvo, encontraram a famosa estátua da Ilha do Corvo, que está descrita nas crónicas de Damião de Góis. Portanto, Damião de Góis viveu entre 1500 e 1574, se não estou a erro. E Damião de Góis, que era o cronista do rei, por excelência, descreveu em pormenor a escultura que eles encontraram na Ilha do Corvo. Estava virada para o mar, a apontar para a zona do Canadá, na zona noroeste da Ilha do Corvo. Isto foram os primeiros portugueses, oficialmente, que chegavam à ilha e que encontraram a estátua. Só isso já é prova suficiente. E também foram encontradas no Corvo, no século XVIII. Houve uma grande tempestade, e então um muro muito antigo que estava junto ao mar caiu com essa tempestade, e lá dentro estava um pote com moedas púnicas do ano 300 a.C. E eram muitas. E eram tantas que o padre da zona agarrou nas melhores bem. As malhas que estavam mais edificadas distribuídas pelas pessoas lá do Corvo. As que estavam em melhor estado, mandou-as para a Diocese da Ilha das Flores, para o padre da Diocese decidir o que é que ia fazer, porque elas foram 7 medalhas, umas em prata e outras em ouro. Hoje em dia já sabemos que estão na coleção privada do rei da Suécia. Porque, portanto, são vestígios. Então, felizmente, esses foram preservados, mas quer dizer, ninguém vai aos maus, nem sequer ninguém vai investigá-los. Mas estão lá, eram moedas púnicas. Portanto, temos presença romana, temos um pedestal com umas inscrições romanas que também foi encontrado na Ilha de Estado, que à partida será do imperador Marco Aurelius Cartaginês. Portanto, ele era mesmo cartaginês, mas era daqueles romanidades em que estava ao serviço de Roma, mas era de descendência cartaginesa. E ele só teve um período de governação muito curto. Mas o que é certo é que aparece ali uma base, num pedestal, numa estátua, que ninguém sabe onde está, dizer Marco Aurelius.
E essa escultura que existia na Ilha das Flores não permaneceu até aos nossos dias, porque foi um episódio muito engraçado. Era assim, um grande vestígio de pertença não portuguesa nos Açores, então o rei, Dom João, mandou buscar a escultura para levarem para o Terreiro do Paço. Mandaram vir um homem do Porto, só que quando o homem do Porto chegou lá, passavam meses, aquelas viagens, aquelas decisões, outras decisões e as viagens de barco não passavam meses. Quando ele lá chegou, alguém tentou adiantar-se ao trabalho e ao tentar retirar a estátua do pedestal, ela estava junto a um penhasco, a estátua caiu lá abaixo e partiu-se toda, só conseguiram levar uma perna do cavalo e um braço do cavaleiro e mais uma mão, uma coisa assim, e depois veio de Roma em 1755 Fez o resto. e fez o resto, desaparecimento total. Mas eu acredito que ainda existam restos da estátua nessa zona, porque eles depois, está descrito no Damião de Góis, quando aquilo caiu para o penhasco, é um penhasco que do mar não vai lá, mas caiu pedaços da estátua, caiu para o penhasco, ainda lá está pedaços da estátua. E ninguém lá vai, porque aquilo é uma zona extremamente difícil, mas uma zona da Ilha do Corvo, onde é mesmo só penhascos, ninguém vai lá fazer nada, nem sequer pescar. Portanto, não está ali os vestígios, com certeza. Mas eu acredito que com todas as erupções vulcânicas que existiram, inclusive já do período dos portugueses nos Açores, que muitas coisas que estavam aí já há milhares de anos, antes mesmo dos portugueses, estão cobertas por cinzas, por grandes camadas de terra. E agora, com estas grandes construções que se fazem hoje em dia, acontece como acontece em Roma ou aí na Grécia, às vezes estão a fazer um metro e descobrem ao tempo uma coisa assim inesperada. Agora, eu não queria tanto encontrar templos gregos nos Açores, mas, sei lá, dólmens ou outros tipos de vestígios que venham comprovar que realmente aquilo tinha uma cultura muito rica, anterior, portanto, aos portugueses. Inclusive, houve um estudo curioso que foi feito nas lagoas dos Açores que provou, por exemplo, na Ilha do Pico, que no segmento que eles sondaram no rio, na lagoa, entre o ano 700 e 850 da nossa era, encontraram vestígios de sementes de excrementos de animais de criação, incêndios, portanto, desflorestação através de incêndios. Isso prova, para os cientistas e biólogos que fizeram um estudo lá nos Açores, que houve presença humana nessa altura. Agora, estas pirâmides de graus podem ser nessa época. E nessa época, curiosamente, os vikings estavam muito ativos no Atlântico Norte. Aliás, foi entre o ano 800 e o ano 1000 que eles foram passando da Dinamarca para a Islândia, da Islândia para a Groenlândia e da Groenlândia finalmente no ano 1000 para o Canadá. E portanto, nessa time frame, digamos assim, corresponde a essa time frame da Ilha do Pico. E há um episódio que está descrito numa das sagas islandesas que diz que quando um dos vikings foi com 25 barcos da Islândia para a Groenlândia, 11 dos barcos desapareceram numa tempestade. Algum desses barcos pode ter parado nos Açores, ou morreram todos. O que é certo é que os vikings não eram grandes aventuradores no mar alto, mas arriscavam-se e levavam sempre grandes grupos de barcos. Havia uns que afundavam, outros morriam, mas alguns safavam-se e ultrapassavam as dificuldades e chegavam à terra. Por isso é que eles viajavam sempre com coelhos, cabras, sementes, levavam sacos de sementes. Já sabiam quando chegavam à terra iam ter que estabelecer um acampamento, digamos assim. E às vezes ficavam nessas terras. E eles podem ter chegado aos vikings nos Açores, também na zona do Pico, e terem vivido ali umas décadas, até serem eventualmente apanhados depois por outros povos. Foi o caso dos cartagineses, por exemplo, que foram o povo que dominou toda a costa do Mediterrâneo. Eles não entravam muito nos territórios, mas a costa era toda deles. E os romanos depois derrotavam-nos e apagavam os mongóis. Foi aquela famosa frase Cartago da Lenda Est, em que o coronel romano decidiu que ia acabar com eles e acabou. Foi o que está a acontecer na Palestina, foi o que ele fez. Arrasou as casas deles até ao chão. Não ficou nada. E Cartago era só a maior capital na altura do Mediterrâneo. Dizem as pessoas que estes guerreiros, os gregos antigos, que era de uma beleza inacreditável. Uma cidade fantástica, sofisticada. Dizem que os cartagineses, que eram descendentes
é o mesmo povo, aliás, dos fenícios, só que ali chamavam de Cartagineses, mas não eram fenícios, que eram, na verdade também não se chamavam fenícios, chamavam os cananitas, que estão descritos na Bíblia, que eram todos essa mesma tribo, cananita, e eram indivíduos muito sofisticados, sobretudo em Marrocos. Os navegadores, por exemplo. Foram os maiores navegadores do Mediterrâneo. Inclusive foram contratados pelo imperador, pelo faraó Neco II do Egito, para provar que, quando o Neco II se sentiu ameaçado pelo regime sassânida, quis arranjar uma rota de fuga, no caso do Egito ser invadido. E a rota de fuga era pelo Mar Vermelho. Então ele queria criar um canal que ligasse o Mediterrâneo ao Mar Vermelho para ele fugir. Então pediu aos cartagineses para investigar se era possível dar a volta toda ao continente africano e voltar pelo Mediterrâneo, fazer uma ligação. E eles fizeram essa guerra. Durou 2 anos. E provaram que era possível circunnavegar a África. Portanto, os cartagineses se circunnavegaram a África nessa altura, com certeza quando passaram a África do Sul, cá em baixo, e apanharam o reto, chegaram ao Brasil, com certeza, à Mesoamérica. Inclusive existe um texto de um grego, que é da segunda redonda, é da Sicília. Ele diz, nos textos, é um historiador, ele viveu no ano 300 a.C., ele diz tacitamente: os cartagineses, belo dia, saíram dos colunas de águas do Mediterrâneo e perderam-se numa tempestade e, passados 20 e tal dias, encontraram uma ilha muito bonita com uns habitantes fantásticos, super simpáticos, que disse o Brasil. Descreveram umas árvores muito altas, com frutos, que eles vieram ter com eles ao mar, ofereceram frutos. Então, os cartagineses chegaram tão contentes depois, que disseram que se um dia fossem atacados por povos superiores a eles, que aquilo era um sítio ideal para eles se refugiarem, fugirem do Mediterrâneo. Portanto, isto está escrito por este historiador. É o Diálogos, agora não é? O Diálogos da Sicília. E é muito curioso. Nesse texto, inclusive, do Diálogos, as palavras, assim, este Diálogos foi traduzido, curiosamente, pelos árabes. Houve aquele grande apagão da história europeia, quando se deu a Idade Média, não é? E então, muitos clássicos existiam em Alexandria. De Alexandria foram para a Turquia, da Turquia para Bagdá, e foi em Bagdá que, a partir do ano 800, entre 800 e 900, que era um grande centro de cultura, que se fizeram traduções desses clássicos gregos, alguns até greco-romanos, para a árabe. Curiosamente, foram os árabes para invadir a Península Ibérica, para a vida de 100 anos, portanto, a partir do ano 800 e tal, na Península Ibérica, começaram a trazer outra vez essas obras clássicas traduzidas, que eram europeias, traduzidas do árabe foram traduzidas para o latim. Portanto, muitas vezes, estas obras que nós apanhamos dos clássicos já é a tradução da tradução da tradução da tradução, e, portanto, às vezes, uma coisa que se calhar na altura dos gregos estava perfeitamente descrita, já vem um bocado para chegar, portanto, às vezes não se percebe bem o que é que estava escrito. Porque é certo que eles falam nestes exemplos. E, portanto, a navegação no Atlântico era possível há 6.000, 5.000, 4.000 anos atrás. E este projeto agora faz, que depois vou-vos enviar uns fechados para poderem ver, é muito interessante porque eles provam que a tecnologia que está descrita nas pirâmides dos barcos, porque o Thor Heyerdahl dos anos 50 foi às pirâmides, andou a fazer desenhos e esquiços com base nos hieroglifos e chegou à versão dos barcos que depois usou para atravessar o Atlântico. E a partir daí criou-se, ele depois hoje em dia tem um museu na Nova York, o neto dele, o neto por acaso morreu há pouco tempo, mas tem também um museu nas Ilhas Canárias, das Ilhas das Pirâmides, onde ele tem também informação sobre esses factos. E portanto, há um conjunto de pessoas que vão salvando esta história, são indivíduos. É como na política. Os políticos que fizeram uma grande história ao longo do século XX não eram partidos, eram indivíduos. E aqui na história é a mesma coisa. Há indivíduos que vão salvando este pedaço de história que ninguém quer investigar e que às vezes são os mais importantes para fazer a ligação daquilo que realmente se passou há milénios atrás. E, portanto, hoje em dia está-se a investigar muito, há uma linha de investigadores mais avançada, digamos assim, que são chamados de malucos, não é?
que andam a investigar o que se passou há 12 mil anos atrás, quando foi o final da era glacial. Porque houve muitas mudanças e, ao estudar por exemplo, a pirâmide de Grand Padol, que é da Indonésia, neste momento, um investigador indonésio já chegou à conclusão que aquilo parece uma montanha gigante, mas é tudo recheado, forrado com pedra. Ele já escavou um poço onde encontrou pequenos vestígios com 8 mil anos. Portanto, essas neste momento são as pirâmides mais antigas que se conhecem. Atualmente, claro, temos depois também aquelas os vestígios que encontraram agora no Gobekli Tepe, que não sendo pirâmides, provam que no final da Idade do Gelo já existia um conceito de urbano que até aqui só em Jericó, em Israel, é que pensava-se que era a cidade mais antiga, portanto já com caminhos mais urbanos, mas afinal está-se a começar a achar que começou a se criar na própria era glacial e existiam já civilizações avançadas, mas ainda são pistas muito tempo. Eu sei que quando derrete a Groenlândia aparecem lá coisas interessantes. Bom, eu realmente tenho pena de não ter mostrado as imagens, mas posso ficar com os vossos e-mails e os contatos eletrónicos porque. Tinha sido o complemento ideal porque exato. Só uma pergunta. Ia mostrar a imagem dos separadores, mas pronto, depois vou enviar e vou ter. Uma pergunta. O primeiro, está a escrever o segundo livro, não é? Exato. Que é mais romanceado que o primeiro, concluo eu. Ou ainda tem Não, uma melhor explicação da parte de investigação? Não, o estilo é o mesmo, ou seja, o livro começa sempre com uma parte, o problema em si, é o problema histórico, portanto, os primeiros capítulos são sempre mais densos, depois os capítulos vai haver uma dissolução, digamos assim, dessa parte tão intensa para a ação, digamos, propriamente dita, e depois nos capítulos finais onde se dá os grandes twists e onde se fazem as grandes revelações.